A Revolução Permanente. Prefácio à edição francesa. A composição deste livro, complexo e imperfeito em sua arquitetura, é a própria imagem das circunstâncias em que nasceu. O autor procurava impor uma determinada concepção da dialética intrínseca do processo revolucionário, e no curso dessa tentativa completava sua obra. Quem só se interessar pelos aspectos dramáticos de uma revolução fará melhor em deixar este livro de lado. Aquele, porém, que vê na revolução mais do que um espetáculo grandioso, considerando-a como uma crise social, objetivamente condicionada, regida por leis internas, tirará, talvez, algum proveito da leitura das páginas que lhe submetemos à apreciação. No instante em que publico esta obra em francês, resigno-me, antecipadamente, a ser acusado de dogmatismo, de casuístico, de ter uma predileção pela exegese dos velhos textos e, sobretudo, de uma certa falta de clareza. Ai de mim, na aversão que se experimenta pela dialética materialista, aversão tão costumeira nos meios de esquerda franceses, inclusive, é claro, às fileiras socialistas, apenas se revela uma certa mentalidade oficial, um espírito conservador com profundas raízes na história da burguesia francesa. Não duvidamos, porém, que a dialética do processo histórico não só vencerá os hábitos ideológicos dessa burguesia, como prevalecerá sobre a própria burguesia. E a língua francesa, tão bela, tão acabada em suas formas, e cuja polidura herdou, por certo, alguma coisa de um instrumento tão acerado como a guilhotina, será novamente precipitada, por efeito da dialética histórica, num profundo cadinho, para uma refundição a alta temperatura. Sem nada perder de sua lógica perfeita, adquirirá maior maleabilidade. A dialética da linguagem exprimirá apenas uma nova revolução no domínio das ideias, a qual não se dissocia de uma revolução no domínio das coisas. Uma parte considerável deste livro é consagrada à Rússia, às lutas ideológicas que se travaram e ainda se travam entre os seus revolucionários. Os acontecimentos deram a essas discussões uma importância internacional. Assim, e somente assim, é que se justifica a publicação em francês desta obra de teoria e de polêmica. Damos em apêndice 3 ensaios, referindo-se um a um romance escrito por um francês sobre a Revolução Chinesa e sendo os 2 outros análises da Revolução Espanhola que se desenvolve aos nossos olhos. Quaisquer que sejam as dessemelhanças dos países e das épocas encaradas, um só e mesmo tema, a Revolução Permanente, dá unidade a este livro, cujos evidentes defeitos são mais visíveis para o autor do que para qualquer outra pessoa. O leitor que ficar indeciso diante de algum capítulo de polêmica ou diante de alguma digressão sobrecarregada de apelos aos textos pelo passado histórico do marxismo russo, e quem perguntar, muito legitimamente, qual a utilidade de tudo isso, fará bem em interromper a leitura e ir diretamente às páginas de conclusão, que tratam da China e da Espanha. É possível, então, que certos capítulos, que à primeira vista lhe tenham parecido de um doutrinário e de um casuísta, lhe pareçam menos detestáveis. É, pelo menos, o que o autor desejaria esperar. No momento em que este livro aparece em francês, a parte mais consciente da classe operária internacional e a humanidade dita civilizada tem os olhos voltados para a transformação econômica que está em vias de se efetuar no território do antigo Império dos Czares. O problema da coletivização das explorações camponesas é sobretudo o que mais atrai a atenção, despertando o mais vivo interesse. Não é de se admirar considerando que, nesse domínio, a ruptura com o passado é mais sensível do que em outros pontos, mas para apreciar o verdadeiro valor da coletivização, é preciso ter preliminarmente uma concepção geral da Revolução Socialista. Isso nos prova uma vez mais, e em grau muito elevado, que tudo, na parte teórica do marxismo, tem sua importância para a atividade prática. Se se vai até o fim das divergências teóricas, que parecem abstratas à primeira vista, chega-se sempre às suas manifestações práticas. A realidade não perdoa o menor erro de doutrina.
A coletivização das explorações camponesas constitui, de certo, uma parte necessária e fundamental da reorganização socialista da sociedade. No entanto, as suas proporções e o seu ritmo não dependem apenas da boa vontade do governo, mas se determinam pelos fatores econômicos, pelo nível da economia nacional, pelas relações entre a cidade e o campo e, por conseguinte, pelos recursos técnicos desta última. A industrialização, força motriz de toda a civilização moderna, torna-se, por isso mesmo, o único fundamento possível do socialismo. Nas condições atuais da União Soviética, a industrialização significa, antes de tudo, o reforço do proletariado como classe dominante e cria, ao mesmo tempo, as condições materiais e técnicas favoráveis à coletivização da economia rural. Industrialização e coletivização da terra devem ter em seu avanço progressivo velocidades correspondentes. O desenvolvimento de ambas ao ritmo mais rápido interessa ao proletariado, pois dessa maneira, a nova sociedade em construção se previne contra as ameaças externas, elevando ao mesmo tempo, sistematicamente, o nível de vida das massas trabalhadoras. Esse ritmo é limitado, porém, pelos recursos materiais e culturais do país, pelas relações entre a cidade e o campo e pelas necessidades prementes das massas, que só num certo limite podem sacrificar o dia presente pelo futuro. Os ritmos melhores e mais vantajosos são os que, não deixando de favorecer o desenvolvimento rápido da indústria e da coletivização na hora atual, asseguram a estabilidade da ditadura como ordem social, isto é, reforçam a união entre operários e camponeses, e preparam, assim, o terreno para os triunfos futuros. Segundo esse ponto de vista, tudo depende do princípio geral e histórico de que se serve a direção do partido e do Estado para elaborar o plano da evolução econômica. E esse sistema só pode ser orientado em duas direções. A que conduz ao reforço da ditadura do proletariado num só país, enquanto se esperam as vitórias próximas da Revolução Proletária Internacional, e é o ponto de vista da oposição de esquerda o que acabamos de formular, e B, a que conduz à construção de uma sociedade socialista nacional e isolada dentro do prazo histórico mais curto. É o ponto de vista oficial na atualidade. Eis aí duas concepções diferentes e contraditórias do socialismo que determinam também estratégias e táticas opostas. Os limites deste prefácio não nos permitem colocar mais uma vez a questão da construção do socialismo num só país. Esse tema é desenvolvido em outras obras, e particularmente na crítica ao programa da Internacional Comunista. Vamos limitar-nos aqui à exposição dos pontos essenciais do problema. Lembremo-nos, antes de tudo, que a doutrina do socialismo num só país foi formulada pela primeira vez por Stalin no outono de 1924. Está em contradição flagrante não só com toda a tradição do marxismo e com a escola de Lenin, mas também até com tudo o que o próprio Stalin escreveu na primavera do mesmo ano. A separação da escola de Stalin do marxismo na questão da construção socialista tem tão grande importância de princípio como, por exemplo, a ruptura da social-democracia alemã com o marxismo no problema da guerra e do patriotismo em agosto de 1914, exatamente 10 anos antes da meia-volta de Stalin. Essa comparação não é fortuita. O erro de Stalin, do mesmo modo que o da social-democracia, não é outra coisa senão o socialismo nacional. O marxismo procede da economia mundial, considerada não como simples adição de suas unidades nacionais, mas como uma poderosa realidade independente, criada pela divisão internacional do trabalho e pelo mercado mundial, que, na nossa época, domina do alto os mercados nacionais. As forças produtivas da sociedade capitalista já ultrapassaram há muito tempo as fronteiras nacionais. A guerra imperialista não foi mais do que uma das manifestações desse fato. A sociedade socialista deveria representar, do ponto de vista da produção e da técnica, um estágio mais alto que o capitalismo. Pretender criar a sociedade socialista no interior de limites nacionais significa que, despeito de triunfos temporários, fazemos as forças produtivas recuarem, mesmo em relação ao capitalismo.
É uma utopia reacionária querer criar no quadro nacional um sistema harmonioso e suficiente, composto de todos os ramos econômicos, sem ter em conta as condições geográficas, históricas e culturais do país que faz parte da unidade mundial. Se, no entanto, os criadores e partidários desta doutrina participam da luta revolucionária internacional, com ou sem êxito não vem ao caso, é porque, na qualidade de ecléticos incorrigíveis, aliam de modo puramente mecânico um internacionalismo abstrato a um socialismo nacional utópico e reacionário. O programa da Internacional Comunista, adotado pelo Sexto Congresso, é a expressão mais perfeita desse ecletismo. Para demonstrar de maneira evidente um dos mais grossos erros teóricos que servem de base à concepção de socialismo num só país, não há nada melhor do que uma citação de um discurso de Stalin publicado recentemente e consagrado aos problemas internos do comunismo americano. Seria errado, diz Stalin, ao pronunciar-se contra uma das frações americanas, não levar em conta os traços específicos do capitalismo americano. O Partido Comunista, na sua atividade, não deve ignorá-los. Ainda mais errado, porém, seria basear a atividade do partido nesses traços específicos, porque a atividade de todo o Partido Comunista, o americano inclusive, deve basear-se não nos traços gerais do capitalismo, que, no fundo, são sempre os mesmos em todos os países. É isso que constitui o internacionalismo dos partidos comunistas. Os traços específicos formam apenas um complemento dos traços gerais, uma espécie de varruga no rosto. Na realidade, as particularidades nacionais formam a originalidade dos traços fundamentais da evolução mundial. Essa originalidade pode determinar a estratégia revolucionária por longos anos. Bastaria lembrar que o proletariado de um país atrasado conquistou o poder muito antes que o dos países avançados. Essa simples lição histórica demonstra que, contrariamente às afirmações de Stalin, seria de todo errado basear a atividade dos partidos comunistas em alguns traços gerais, isto é, num tipo modelo abstrato de capitalismo nacional. Não é verdade de modo algum que o internacionalismo dos partidos comunistas se baseia nisso. Na realidade, baseia-se na falência do Estado Nacional, que é uma sobrevida e entra no desenvolvimento das forças produtivas. Não se pode reorganizar nem compreender o capitalismo nacional sem encará-lo como parte da economia mundial. As particularidades econômicas dos diferentes países não têm uma importância secundária. Basta comparar a Inglaterra e a Índia, os Estados Unidos e o Brasil. Os traços específicos da economia nacional, por mais importantes que sejam, constituem, em escala crescente, os elementos de uma unidade mais alta que se chama a economia mundial e que serve, afinal de contas, de base ao internacionalismo dos partidos comunistas. A definição stalinista da originalidade nacional, como simples complemento do tipo geral, está em contradição flagrante, mas não fortuita, com a maneira de compreender, ou antes de não compreender, a lei do desenvolvimento desigual do capitalismo. Como se sabe, Stalin a proclamara a lei fundamental, primordial, universal. Com a ajuda dessa lei, transformada numa abstração, ele experimenta resolver todos os mistérios do ser, mas, coisa espantosa, não chega mesmo a perceber que a originalidade nacional representa o produto sumário e mais geral da desigualdade do desenvolvimento histórico. É preciso ter uma ideia justa dessa desigualdade, compreender a sua importância e estendê-la ao passado pré-capitalista. O desenvolvimento mais ou menos rápido das forças produtivas, o caráter de florescimento ou, ao contrário, de definhamento de certas épocas históricas, como por exemplo a Idade Média, o regime das corporações, o absolutismo esclarecido, o parlamentarismo, a desigualdade no desenvolvimento dos diferentes domínios da economia, das diferentes classes, das diferentes instituições sociais, dos diversos elementos da cultura, tudo isso constitui os fundamentos das particularidades nacionais. A originalidade do tipo nacional e social não é senão a cristalização das desigualdades de sua formação. A Revolução de Outubro foi a mais grandiosa de todas as manifestações da desigualdade da evolução histórica.
a teoria da revolução permanente, que fizera o prognóstico do cataclismo de outubro, baseara-se precisamente nessa lei. Mas, em lugar de concebê-la sob uma forma abstrata, considerava em sua cristalização material, sobre as espécies da originalidade social e política da Rússia. Stalin não recorre a essa lei para predizer, com oportunidade, a tomada do poder pelo proletariado de um país atrasado, mas para impor, muito mais tarde, em 1924, ao proletariado vitorioso a tarefa de construir a sociedade socialista nacional. No entanto, nada tem ela que fazer aqui, pois que não vem substituir ou revogar as leis da economia mundial, mas antes a elas se inclina e a elas se submete. Fazendo um fetiche da lei do desenvolvimento desigual, Stalin declara-a suficiente para servir de fundamento ao socialismo nacional, que não se tornando modelo, ou seja, comum a todos os países, continua exclusivo, messiânico, puramente russo. Segundo Stalin, a sociedade socialista autônoma só pode ser criada na Rússia. Ao fazer tal afirmação, ele coloca as particularidades nacionais da Rússia acima dos traços gerais da nação capitalista e acima mesmo de toda a economia mundial. É onde começa a contradição inevitável de toda a sua concepção. A originalidade da URSS, diz ele, é tão poderosa que lhe permite construir seu socialismo independentemente de tudo o que possa acontecer no resto da humanidade. Quanto à originalidade das outras nações, desprovidas do selo messiânico, não passa de um complemento dos traços gerais, de uma verruga no rosto. Seria errado, ensina Stalin, basear a atividade do Partido Comunista nos traços específicos. Essa lição moral serve para os partidos americano, inglês, sul-africano e sérvio, mas não para o Partido Russo, cuja atividade não se baseia nos traços gerais, mas, ao contrário, nas particularidades. Daí resulta a estratégia essencialmente dúbia da Internacional Comunista, enquanto a URSS opera a liquidação das classes e a construção do socialismo, o proletariado de todos os outros países é chamado a uma ação simultânea, regulada pelo calendário, 1º de agosto, 6 de março, etc., sem ter em conta as condições nacionais reais. Ao nacionalismo messiânico se ajunta ainda um internacionalismo abstrato e burocrático. Este dualismo penetra todo o programa da Internacional Comunista, tirando-lhe qualquer valor de princípio. Quando se examinam a Inglaterra e a Índia, como duas variedades extremas do tipo capitalista, chega-se à conclusão de que o internacionalismo dos proletariados inglês e hindu funda-se na inseparável interdependência das condições, dos fins e dos métodos, e não na sua identidade. Os triunfos do movimento de libertação na Índia desencadeiam o movimento revolucionário na Inglaterra e vice-versa. Uma sociedade socialista autônoma não pode ser construída na Índia, nem na Inglaterra. Os dois países deverão fazer parte de uma unidade mais alta. Só isso constitui a base firme do internacionalismo marxista. Ainda há pouco tempo, em 8 de março de 1930, o Pravda fez mais uma vez uma exposição da malfadada teoria de Stalin. O socialismo como formação social e econômica, ou seja, como sistema determinado de relações de produção, pode perfeitamente ser realizado nos limites nacionais da URSS. A vitória definitiva do socialismo, garantida contra a intervenção da vizinhança capitalista, é coisa muito diferente. Precisa, de fato, o triunfo da revolução proletária em vários países avançados. A que profundidade foi necessária a queda do pensamento teórico para que se pudesse, em tom de sabedoria, dissertar com tão miserável escolástica no órgão central do partido de Lenin? Se se admitisse por um instante a possibilidade da realização do socialismo como ordem social acabada no quadro isolado da URSS, seria preciso concluir que isso já era a vitória definitiva, porque depois disso já não se poderia falar de intervenção. O socialismo pressupõe alta técnica, alta cultura e alta solidariedade da população. Quando estiver terminada a construção do socialismo, a URSS terá provavelmente 200 ou mesmo 250 milhões de habitantes. Nessas condições, como se poderia falar de intervenção? Qual é o país capitalista? Qual é a coalizão de países que se aventuraria a uma intervenção semelhante?
A única intervenção concebível seria a que viesse da parte da URSS, e seria necessária nesse caso? É pouco provável. O exemplo de um país atrasado que, por seus próprios meios, conseguisse estabelecer uma poderosa sociedade socialista no espaço de vários planos quinquenais seria o golpe de misericórdia no capitalismo mundial e reduziria ao mínimo, quase a zero, o custo da revolução proletária mundial. É por isso que toda a concepção de Stalin conduz, no fundo, à liquidação da Internacional Comunista. Qual poderia efeito ser seu papel histórico se os destinos do socialismo dependem, em última instância, do plano de Estado da URSS? Nesse caso, a Internacional Comunista, exatamente como as famosas associações de amigos da URSS, não tem outra função a não ser de proteger a construção do socialismo contra a intervenção, ou seja, fica reduzida ao papel de guarda-fronteira. Para demonstrar a justiça da concepção de Stalin, o artigo mencionado recorre a argumentos econômicos de invenção bastante recente. Justamente agora, escreve o Právida, graças aos sovikoses desenvolvidos, graças ao movimento gigantesco dos kolkhozes, cuja quantidade aumenta tanto quanto a qualidade, e graças à liquidação da classe dos kulaks, que garantem a coletivização completa, as relações de produção do tipo socialista passam cada vez mais da indústria para a agricultura, o que torna mais evidente a miserável falência do derrotismo de Trotsky e de Zinoviev, que no fundo não é outra coisa que a negação menchevique dos direitos naturais da Revolução de Outubro. Stalin, Právida, 8 de março de 1930. Essas linhas são verdadeiramente extraordinárias, mesmo com esse tom adocicado que se quer ocultar a confusão do pensamento. De pleno acordo com Stalin, o artigo acusa a concepção de Trotsky de negar a inevitabilidade da Revolução de Outubro. Na realidade, porém, o autor desta obra, partindo de sua concepção, isto é, de sua doutrina da Revolução Permanente, predizia a inevitabilidade da Revolução de Outubro, 13 anos antes do seu advento. E Stalin, depois da Revolução de Fevereiro, 7 ou 8 meses antes do golpe de Estado de Outubro, falava como um vulgar democrata. Só a chegada de Lenin a Petrogrado, 13 de abril de 1917, e a sua luta impiedosa contra os velhos bolcheviques presunçosos, que tanto ele ridicularizava nessa época, forçaram Stalin a abandonar suas posições democráticas e a passar, silenciosa e prudentemente, para as posições socialistas. Em todo caso, esse renascimento interior de Stalin, que aliás nunca se completou, verificou-se 12 anos depois de ter sido formulada a teoria segundo a qual o proletariado russo tinha o direito e o dever de tomar o poder sem esperar o começo da Revolução Proletária na Europa. Mas ao formular o prognóstico teórico da Revolução de Outubro, estávamos muito longe de pretender que o proletariado russo, depois de conquistar o poder, fizesse o antigo império dos czares sair do círculo econômico mundial. Como marxistas, conhecemos perfeitamente o papel e a importância do poder do Estado. Este não é, de modo algum, um reflexo passivo dos fenômenos econômicos, como o descrevem os social-democratas fatalistas, servidores do Estado burguês. O poder pode adquirir uma importância enorme, reacionária ou progressista, e isso depende da classe que o exerce. Mas o poder de Estado continua a ser, entretanto, uma resultante de caráter indireto. A passagem do poder das mãos do czarismo e da burguesia para as do proletariado não aboliu as leis nem a evolução da economia mundial. É verdade que depois do golpe de Estado de outubro, as relações econômicas da URSS com o mercado mundial se enfraqueceram durante um certo lapso de tempo. Seria, porém, cometer um grave erro querer generalizar um fato que não representa em si mais do que uma curta etapa da evolução dialética. A divisão mundial do trabalho e o caráter supranacional das forças produtivas modernas conservam sempre sua importância para a URSS, e essa importância se tornará cada vez maior à medida que se acentuar o desenvolvimento econômico da União. Todo país atrasado, incorporando-se ao capitalismo, passou por diferentes fases de dependência para com os outros países capitalistas. Essa dependência podia aumentar ou diminuir,
mas a tendência geral da evolução capitalista foi sempre no sentido de um enorme desenvolvimento das relações mundiais, manifestando-se no crescimento do comércio exterior, no qual se acha incluído, naturalmente, o comércio de capitais. A dependência da Inglaterra em relação à Índia possui certamente um caráter qualitativo diverso do que possui a dependência da Índia para com a Inglaterra. Mas essa diferença é determinada, em última análise, pela diversidade de suas forças produtivas e não por seu grau de autonomia econômica. A Índia é uma colônia e a Inglaterra uma metrópole. Mas se a Inglaterra fosse hoje submetida a um bloqueio econômico, pereceria mais rápido do que a Índia. Aí temos, de passagem, uma ilustração demonstrativa da realidade da economia mundial. Por uma extensão sistemática de sua base, a evolução do capitalismo, considerada em sua realidade histórica e não nas fórmulas abstratas do segundo livro do Capital, que não perdem por isso sua importância como fase da análise, se torna de absoluta necessidade. No curso de seu desenvolvimento e, por conseguinte, no curso da luta contra suas próprias contradições internas, cada capitalismo nacional se volta cada vez mais para as reservas do mercado exterior, isto é, da economia mundial. A expansão irresistível, engendrando crises permanentes e internas do capitalismo, constitui sua força progressiva, mas se torna depois mortal para ele. Além das contradições internas do capitalismo, a Revolução de Outubro ficou com a sucessão do antigo regime, marcado por contradições não menos profundas entre o capitalismo em geral e as formas pré-capitalistas de produção. Essas contradições tinham e têm hoje ainda um caráter inteiramente material, pois estão compreendidas nas relações concretas entre a cidade e o campo, assim como na correlação existente entre os diferentes ramos da indústria e o conjunto da economia nacional. As raízes dessas contradições encontram-se nas condições geográficas ou demográficas do país, dependendo, pois, da abundância ou da penúria de certos recursos naturais, da distribuição histórica das massas populares no território, etc. A força da economia soviética reside na nacionalização dos meios de produção e no fato de que são administrados por um plano. O ponto fraco da economia soviética, sem contar o atraso herdado do passado, reside no seu isolamento presente, consequência de Outubro. Isto significa que ela não pode aproveitar os recursos da economia mundial nem de acordo com os princípios socialistas, nem sequer de acordo com os princípios capitalistas, sob a forma do crédito internacional normal, do financiamento, cuja importância é decisiva para os países atrasados. Entretanto, as contradições do passado capitalista e pré-capitalista não diminuem muito longe de desaparecerem. Ao contrário, ressurgem depois dos anos de declínio e de destruição e tornam-se mais vivas e mais agudas à medida que a economia soviética se desenvolve. Para vencê-las, ou mesmo atenuá-las, seria necessário recorrer a todo instante às possibilidades do mercado mundial. Para uma compreensão clara de tudo o que se passa agora no território gigantesco que a subversão de Outubro destinou a uma vida nova, é preciso nunca esquecer que nova contradição mais poderosa acaba de se juntar às antigas, ressuscitadas pelos triunfos econômicos. É a contradição entre o caráter de concentração da indústria soviética, abrindo diante de si a possibilidade de ritmos inauditos de desenvolvimento e o isolamento da economia soviética, impedindo a utilização normal dos recursos da economia mundial. Essa nova contradição, juntando-se às antigas, faz com que apareçam enormes dificuldades ao lado de triunfos extraordinários. Essas dificuldades têm sua expressão mais direta e mais penosa neste fato que cada operário ou camponês sente diariamente. As condições de vida das massas trabalhadoras não melhoram no curso do reerguimento econômico geral. Neste momento, elas baixam por causa das dificuldades de abastecimento. As crises agudas da economia soviética nos lembram que as forças produtivas criadas pelo capitalismo não se adaptam ao quadro nacional, só podendo ser coordenadas e harmonizadas de uma forma socialista em um plano internacional. Por outras palavras, as crises da economia soviética representam alguma coisa infinitamente mais grave do que as moléstias infantis ou de crescimento.
São advertências severas do mercado internacional ao qual estamos subordinados e ligados, como dizia Lenin, no discurso do 11º Congresso, em 27 de março de 1922. Daí não se deve concluir mesquinhamente, como alguns filisteus que falam da irregularidade histórica da Revolução de Outubro. A tomada do poder pelo proletariado internacional não pode ser um ato único e simultâneo. Toda resultante política, e a revolução é uma, tem sua dialética própria, que invade numa irrupção violenta o curso econômico mundial, sem abolir, porém, as leis mais profundas deste. A Revolução de Outubro é legítima como primeira etapa da Revolução Mundial, que se estende necessariamente através de dezenas de anos. O intervalo entre a primeira e a segunda etapa é muito mais longo do que supunhamos, mas não passa de um intervalo, que não pode ser transformado em uma época de construção autônoma de uma sociedade socialista nacional. As duas concepções da Revolução determinaram duas linhas diretrizes na solução dos problemas econômicos. Os primeiros triunfos econômicos, rápidos e inesperados, inspiraram a Stalin, no outono de 1924, a sua doutrina do socialismo num só país, que foi apenas o coroamento das perspectivas práticas da economia nacional isolada. Foi então que Bukharin enunciou a sua famosa fórmula sobre a possibilidade de construir o socialismo mesmo a passo de cágado, protegendo-se contra a economia mundial com a barreira do monopólio do comércio exterior. Era a fórmula do bloco dos centristas com a direita. Nesse tempo, Stalin não se cansava de demonstrar que o ritmo de nossa industrialização era um negócio interno, sem nenhuma relação com a economia mundial. Semelhante presunção nacional não podia, aliás, durar muito tempo. Não passava, em suma, do reflexo nacional da primeira e curta etapa do nosso renascimento econômico, que devia acarretar, inevitavelmente, a nossa dependência do mercado mundial. As primeiras advertências dessa dependência internacional, inesperadas para os nossos socialistas nacionais, provocaram uma ansiedade que degenerou em pânico no período seguinte. Conquistar o mais rapidamente possível a autonomia econômica por meio dos ritmos mais rápidos de industrialização e de coletivização, eis o coroamento da política econômica do socialismo nacional nesses 2 últimos anos. A mesquinhez foi substituída em toda a linha pelo aventureirismo, mas a base doutrinária continua sempre a mesma, a concepção nacional socialista. Como ficou demonstrado mais acima, as dificuldades essenciais decorrem da situação real e, antes de tudo, do isolamento da URSS. Não vamos examinar aqui em que medida esse estado de coisas depende dos erros pessoais do grupo dirigente, política errônea na Alemanha em 1923, na Bulgária e na Estônia em 1924, na Inglaterra e na Polônia em 1926, na China em 1925, 1927, falsa estratégia atual do terceiro período, etc. Mas as convulsões econômicas mais agudas na URSS têm sua origem no fato de o grupo dirigente atual querer fazer da necessidade uma virtude e tentar deduzir do isolamento político do Estado operário todo um programa de sociedade socialista economicamente isolada. Daí a tentativa de coletivização socialista e integral das explotações camponesas, providas de meios de cultura pré-capitalistas. É uma aventura extremamente perigosa que ameaça destruir as próprias possibilidades de colaboração entre as massas camponesas e o proletariado. Coisa extraordinária! Justamente no momento em que essa ameaça começava a se desenhar nitidamente, Bukharin, teórico do passo de cágado, compôs uma ode patética em homenagem ao galope desenfreado da industrialização e da coletivização. Não é de se admirar, entretanto, se essa ode for brevemente proclamada como horrível heresia, pois outras cantigas já principiam a ser ouvidas. Premido pela resistência oposta pela realidade econômica, Stalin vê-se obrigado a bater em retirada. A ofensiva aventureira de ontem, ditada pelo pânico, pode se transformar, hoje, muito facilmente em um recuo também ditado pelo pânico. Essa alternativa é inevitável, pois está na própria natureza do socialismo nacional.
O programa realista de um Estado operário isolado não deveria se propor a atingir a independência em relação à economia mundial, nem muito menos construir uma sociedade socialista nacional dentro do mais breve prazo. Seu objetivo seria obter não os ritmos abstratos e máximos, mas os ritmos melhores, que derivassem das condições econômicas internas e mundiais, que consolidassem as posições do proletariado e que preparassem os elementos nacionais da sociedade socialista internacional do futuro e que, ao mesmo tempo, e antes de tudo, melhorassem sistematicamente o nível de existência do proletariado e consolidassem sua união com as massas não exploradoras do campo. Essa perspectiva conserva inteiramente seu valor para todo o período preparatório, até o momento em que a Revolução Triunfante nos países avançados tirar a União Soviética de sua situação isolada. Os pensamentos acima esboçados se acham mais amplamente desenvolvidos em outras obras do autor, sobretudo na crítica do programa da Internacional Comunista. Esperamos publicar brevemente uma brochura consagrada à análise da etapa atual da evolução econômica da URSS. 19. Somos obrigados a indicar essas obras ao leitor que deseje saber, de modo mais preciso, como o problema da revolução permanente se apresenta hoje, mas acreditamos que o que dissemos acima será o bastante para mostrar toda a importância da luta de princípios que, no presente, como durante esses últimos anos, assume a forma de oposição entre duas teorias, a do socialismo num só país e a da revolução permanente. O caráter de atualidade desse problema explica por que oferecemos ao leitor estrangeiro um livro que, em sua maior parte, é consagrado à exposição crítica dos prognósticos e discussões doutrinárias travadas entre os marxistas russos, antes da Revolução. Poderíamos, naturalmente, expor de outra maneira os problemas que nos interessam neste momento. Não foi, porém, o autor quem escolheu e adotou essa forma de discussão. Ela lhe foi imposta por seus adversários e pelo curso da evolução política. Até os princípios das matemáticas, que são as ciências mais abstratas, se aprende, nas melhores condições, em conexão com a história de sua descoberta. Essa verdade é ainda mais exata em relação aos princípios mais concretos, determinados mesmo pela história da política marxista. Parece-nos que a história da origem e da evolução dos prognósticos da Revolução, formulados na Rússia sob o antigo regime, permitirá que o leitor compreenda as grandes tarefas revolucionárias do proletariado mundial de forma muito mais direta e mais concreta do que a exposição escolástica e pedante dessas mesmas ideias políticas, destacadas da atmosfera de luta onde nasceram. 29 de março de 1930, L. Trotsky.